Bom dia, queridos. Na aula de hoje, vamos continuar a falar sobre os atos do juiz. Na última, falamos sobre os despachos de mero expediente e saneadores. Hoje, falaremos sobre as decisões interlocutórias e as sentenças. Decisão é todo e qualquer ato do juiz que resolve uma controvérsia. Desta feita, decisão interlocutória é um ato do juiz que resolve uma controvérsia. Contudo, ela tem um conteúdo específico, porque, através dela, no curso do processo, o juiz resolve questões incidentes. Isto está descrito no artigo 162, parágrafo 2º do CPC. Ou seja, mediante decisões interlocutórias, o juiz resolve parte da relação jurídica processual. Ele não resolve toda a relação jurídica processual. Por exemplo, quando o juiz admite o ingresso de um assistente na lide, ele está proferindo uma decisão interlocutória. Por quê? Porque ele só está decidindo acerca da entrada ou não desse assistente. Quando o juiz decide sob pedidos de antecipação de pretensão, quer em sede de liminar, quer em sede de antecipação de tutela, ele também está proferindo uma decisão interlocutória. Por quê? Porque ele só está decidindo acerca da antecipação, não está decidindo toda a questão. É simples, não? Já quanto às sentenças, segundo o parágrafo 1º do artigo 162 do CPC, são atos do juiz que implicam alguma das situações previstas nos artigos 267 e 269. Ou seja, são atos do juiz que têm por base uma das hipóteses do 267 ou do 269. Quando o juiz, então, encerra o processo, resolvendo ou não o mérito. Então, aqui na sentença, o juiz decide toda a relação jurídica processual e não só uma parte, como nas decisões interlocutórias. Necessário dizer que é através da sentença que o Estado satisfaz o direito de ação do jurisdicionado. E, tradicionalmente, as sentenças são classificadas em terminativas e definitivas. As terminativas são aquelas que têm por base uma das hipóteses do artigo 267. E as definitivas, aquelas que têm por base uma das hipóteses do artigo 269. E, como se extrai do artigo 267, as sentenças terminativas põem fim ao processo, mas sem resolverem o mérito. Por quê? Porque alguma irregularidade quanto à forma impediu que o mérito fosse apreciado e julgado. Tanto é verdade que subsiste a estas sentenças terminativas o direito de ação do jurisdicionado. Ou seja, se ele conseguir consertar a irregularidade, tem o direito de instaurar outro processo sobre a mesma lide, já que esta nem chegou a ser apreciada. Mas atenção! O inciso de número 5 do artigo 267 não permite que nova ação seja instaurada. Por quê? Porque não tem como corrigir perempção, não tem como corrigir litispendência, não tem como corrigir coisa julgada. As sentenças definitivas, por sua vez, são aquelas que decidem o mérito da causa, no todo ou em parte. E por isso mesmo, elas extinguem o próprio direito de ação. Após proferida, em regra, não é mais possível que as partes demandem sobre a mesma lide. Por quê? Porque aquela questão se tornou
definitiva, teve uma solução em definitivo. Mas atenção! Embora todas as hipóteses do artigo 269 sejam de sentença definitiva, ou seja, com resolução do mérito, o juiz efetivamente só resolve o mérito no caso do inciso de número 1, quando acolhe ou rejeita o pedido do autor. Nos demais casos, o juiz não julga, mas disse que é sentença com julgamento do mérito exatamente para impedir que aquela questão seja objeto de outra lide. Por hoje é só. Tchau, tchau.